Olá, graça e paz. O Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra que falou muito comigo, e eu quero compartilhar esta palavra com você. Propósito de Deus versus natureza humana. Propósito de Deus grande, natureza humana pequena demais. A natureza humana é pequena demais. O ser humano pensa pequeno demais. Deus tem muito mais do que o que nós queremos. Querendo ser feliz, nós nos conformamos com um pouco quando Deus tem muito mais para nós. Os homens, o ser humano, a nossa natureza, ela define regras, conceitos, achismos, moldes, tentando ser feliz. Para ser feliz, nós nos conformamos com um pouco quando Deus tem muito mais para nós. Exemplo disso é Abraão. Abraão, ele tinha um sonho, ele sonhava em ser pai. O sonho de Abraão era a paternidade. O sonho de Abraão era ter um herdeiro. E sonhando em ter um filho, ele define uma regra. Lá em Gênesis 15, no versículo 3, Abraão fala assim: um filho nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha como Abraão estava pensando pequeno. Abraão diz assim: um filho nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão, sonhando em ser pai, ele define uma regra: eu vou adotar um bebê e esse bebê será como se fosse meu. Como se fosse meu. Como se fosse meu é muito pequeno, porque Deus tinha o filho para ele. E Abraão define uma regra: um filho nascido na minha casa será o meu herdeiro. Sabe o que Deus responde para Abraão? Veja no versículo 4. Não será este o teu herdeiro. Não. Deus está dizendo não para as limitações de Abraão. Deus está dizendo não para o achismo de Abraão. Deus está dizendo não para o conceito de Abraão. Deus está dizendo não para o fato que Abraão estava passando naquele momento. Que fato era esse? A esposa dele era estéril. A esposa de Abraão era estéril. Este era o fato. E diante deste fato, Abraão, pensando pequeno, como eu penso, como você pensa, como a natureza humana é pequena demais, Abraão fala: vou adotar um bebê e este bebê será o meu herdeiro. O que eu quero não se compara com o que Deus quer para mim. O que Abraão estava querendo não se comparava com o que Deus tinha para Abraão. O propósito de Deus para a vida de Abraão era muito maior. Veja aí no versículo 5 o que Deus faz com Abraão. Então o conduziu até fora e disse... Então conduziu até fora. Nós precisamos ser conduzidos para fora dos nossos achismos. Nós precisamos ser conduzidos para fora das nossas limitações. Nós precisamos ser conduzidos para fora da nossa natureza humana, do nosso pensamento que é pequeno demais diante dos propósitos de Deus. Abraão precisou ser conduzido para fora dos pensamentos dele. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Não. Abraão não pôde contar as estrelas. Abraão não pôde contar cada estrela no céu, porque as estrelas são infinitas. Os propósitos de Deus são infinitos. Os propósitos de Deus são grandes. A nossa natureza é pequena demais. Por isso, natureza de Deus versus propósito de Deus versus a natureza humana. Os propósitos de Deus são grandes. A nossa natureza pensa pequena demais. Diante de um fato que Abraão não podia realizar, aquele sonho de ser pai, diante de um fato, porque a esposa dele era estéril, ele define uma regra: vou adotar um bebê. Aqui Abraão está dando um jeitinho para ser feliz. Dando um jeitinho para a sua autorrealização. Essa é a nossa forma de pensar. Vou dar um jeitinho aqui para ser feliz. Vou dar um jeitinho para me realizar.
Mas Deus não quer só esse jeitinho, Deus tem algo muito maior, os propósitos de Deus é muito maior. Por isso Deus leva Abraão até fora. Fora do seu jeitinho, fora da limitação de Abraão. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos levar para fora das nossas limitações, dos nossos conceitos, dos nossos achismos. E quando Abraão sai para fora, e quando Deus mostra para Abraão as estrelas do céu, Deus faz uma promessa para Abraão. Ele disse: será assim a tua posteridade. Os propósitos de Deus são incontáveis. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E lhe disse, é promessa. Aqui Deus está fazendo uma promessa. A mulher de Abraão era estéril. Tudo dizia o contrário. Tudo parecia que não tinha como realizar aquela promessa. Você já recebeu uma promessa em meio a situações difíceis na sua vida? Você já recebeu uma promessa de Deus no momento que tudo diz o contrário? No momento que tudo diz não, eu não sei como, mas Deus está me prometendo. Deus está me prometendo algo justo agora, que o fato é o contrário disso. Era isso que estava acontecendo com Abraão. Deus estava dando a Abraão uma promessa no momento que tudo dizia o contrário. Será assim a tua posteridade? Sabe qual foi o segredo para que as promessas de Deus alcançassem a vida de Abraão? Esse segredo está aí no verso 6. Ele creu no Senhor. O segredo para que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida é crer. Você precisa crer. Este é o segredo. Crer no Senhor. Eu penso que Abraão pensou, tudo diz o contrário, mas eu creio. Mesmo que tudo diz ao contrário, nós não entendemos, mas nós precisamos crer. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos mudar, tirar da nossa forma de pensar a nossa natureza humana e andar nos propósitos de Deus. Precisamos mudar a nossa natureza. Eu não entendo, mas eu creio. Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Eu não entendo, Deus me prometeu, mas está dizendo tudo o contrário. Deus me prometeu vitória quando eu estou enfrentando lutas. Creia, apenas creia. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Os propósitos de Deus vão cumprir na sua vida. O segredo é crer. Apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus.